Oi, eu sou o Ed, seja bem-vindo ao Hypermito. Tudo bem com você? Eu espero que tudo ótimo e no vídeo de hoje nós vamos fazer a análise do segundo episódio da segunda temporada do reboot de Cavaleiros do Zodíaco. E se eu fosse você, eu ficava até o final porque vão ter muitas teorias aqui nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve aí e ativa a sineta para não perder os próximos vídeos. Agora chega de sentimentalismo! No anime clássico, Aldebaran dá várias demonstrações de telecinese, que é o que? Ele levanta algumas pedras, né? Começa a atacar partes da casa de Touro no Seiya. Essa parte, inclusive, é bem diferente do mangá. No caso, foi a maneira da Toei tornar essa luta mais variada no anime clássico, porque o Aldebaran é um cavaleiro de ouro que não tem muito o que se fazer, ele só tem um golpe mesmo. E se permite a minha opinião, não foi só porque a Toei queria tornar essa luta mais prolongada, mais diversificada, mas sim porque ela precisava tornar. Se a Toei adaptasse as lutas exatamente como no mangá, ela ia alcançar o mangá assim, ó, muito rápido. Dava para adaptar duas lutas em um episódio só do anime. Então ela tinha que realmente criar essas diferenças, criar alguma coisa a mais ali que adicionasse e tornasse a luta um pouco mais prolongada. O Aldebaran acerta um golpe na parede, tem um baita impacto, nada acontece, a parede continuou como estava. Sobre esses bugs, sobre essas limitações de animação 3D, eu já falei no último vídeo aqui do canal, que você pode clicar aqui e assistir. Eles mudaram a animação do grande chifre. Lá no clássico ela parecia mais com um relâmpago que ele soltava pela mão assim. Essa nova é mais parecido com o que é no mangá, na verdade, né? Que é ele usando duas ondas de choque assim com as mãos dele. Na minha opinião, tá bacana da forma como adaptaram, tá fiel ao efeito do golpe, né? O efeito do golpe é esse mesmo, diferente, por exemplo, de Soul of Gold, onde nós temos, por exemplo, uma disputa de poder entre o Camus de Aquário e o Shura de Capricórnio, que não faz o menor sentido, porque você tem um cara que o poder dele é congelar e o poder do outro é cortar, e eles vão disputar poder como se eles estivessem usando dois Kamehameha. Se você não gostou, se você ficou incomodado, deixa aí nos comentários, né, por que você se incomodou, mas pra mim tá dentro da proposta do que é o golpe do cavaleiro mesmo. E aí nós temos o tão falado flashback do Quasimodo, né? No original, o Quasimodo era um idoso que estava ali à beira da morte, com a saúde debilitada, e o grande mestre vai consolá-lo. Nesse novo, ele aparentemente é um soldado do santuário, né? Um homem que está ali muito ferido. Por que será, né? Aí a gente se pergunta, porque o cara tá arrebentado mesmo, né? Tava cheio de faixa ali na cara dele. Não dá nem pra ver como é que o cara é. Será que esse cara sofreu um acidente no santuário? Será que ele tava lutando contra algum inimigo, algum invasor? Diz aí, você sabe como ele ficou assim? Porque eu sei como é que ele ficou assim. Ele ficou assim numa briga de rua. O Quasimodo, na verdade, ele era um mendigo. Duvida? Eu vou te provar então. Se você chegou a assistir aquela tristeza que foi a primeira temporada dessa série, você deve lembrar desse carinha aqui que o Sei ajuda. Tem uns valentões ali querendo bater nele. Se você reparar nesse cara aqui e reparar no Quasimodo, você vai ver que é o mesmo cara, Os caras na safadeira só colocaram uma faixa ali em volta dele e vai, agora você é o Quasimodo, parabéns! É muito mais barato você catar um boneco que já existe, mudar a skin dele, do que você criar, né, um outro personagem, né, um idoso pra usar pra uma cena só, uma cena curta. E olha, eu nem reparei nisso, tá? Eu achei a cena ótima, excelente, ter uma referência ao mangá, e eles inclusive mudaram e colocaram o Aldebaran presente, porque o Aldebaran vendo ali a bondade do Grande Mestre fica muito mais crível do que, eu ouvi falar que o Grande Mestre é uma boa pessoa. Não, ele presenciou o Grande Mestre sendo uma pessoa benevolente, e é por isso que ele tem tanta admiração por ele assim. Essa relação do Aldebaran com o Grande Mestre também, de ter um flashback com o Grande Mestre, é uma coisa que acontece muito no Next Dimension, só que lá com o Serpentário, né, todos os Cavaleiros de Ouro eles têm alguma lembrança com o Serpentário fazendo alguma coisa, alguma boa ação, e por isso ele é um cara que eles admiram. Então eu achei que ficou até melhor eles guardarem essa cena, em vez de fazer ela lá na luta do Ayori, colocar ela aqui e colocar o Aldebaran presente, ficou show! O flashback da profecia. O grande mestre mostrando a profecia para os Cavaleiros de Ouro. E agora a gente vai entrar aqui em 3 teorias a respeito dessa profecia. Eu tenho 3 hipóteses. Ainda falta coisa, ainda falta peça para se encaixar do que é essa profecia. Tem muita gente criticando já, sendo que pode ser que ela seja uma coisa maior, uma coisa mais elaborada ainda. E eu vou dizer aqui o porquê que eu ainda tô com esperança nessa profecia, porque que eu tô comprando a ideia da profecia.
A minha primeira hipótese é o seguinte: essa profecia realmente está certa. O próprio Xion, quando Atena chegou no santuário, pegou a Atena, colocou ela sobre o cálice e o cálice mostrou a desgraça. E aí, por que isso aconteceria? Vamos recapitular aqui a série clássica. Quem derrota os generais marinos na série clássica? Os Cavaleiros de Bronze. Quem derrota os deuses gêmeos dá um suporte para Atena para derrotar a Hades também na série clássica? Os Cavaleiros de Bronze. Por qual motivo Seiya e os outros se tornam Cavaleiros de Bronze? Por causa da traição de Saga, porque Saga tenta matar Atena, Aioros foge, encontra o Mitsumasa Kido. Mitsumasa Kido resolve pegar os órfãos e fazê-los tornarem-se cavaleiros, e então 5 desses órfãos são os nossos protagonistas que acabam salvando a Terra. Então vamos tentar aqui simular rapidamente, resumidamente, como seria se o Saga não tivesse traído Atena. Cavaleiros de Ouro contra Poseidon. No caso, nós teríamos provavelmente 11 Cavaleiros de Ouro para lutar, contando que o Dou provavelmente não iria lutar. Afinal, a missão dele está ligada a Hades, não a Poseidon, então eles poderiam mandar os outros 11. Na melhor das hipóteses, eles mandariam os outros 11. É dito que os generais marinos são tão poderosos quanto os Cavaleiros de Ouro. Ali, pero no mútil, né? Tem Cavaleiro de Ouro que é mais forte, tem General Marina que é mais forte. Então, vamos dizer ali que de 7 contra 11, os Cavaleiros de Ouro tinham uma vantagem numérica, e realmente tem Cavaleiros de Ouro muito poderosos, que talvez pudessem vencer até mais de um General Marina. Só que também a gente tem Generais Marinos como o caso de Linades, por exemplo, que é mais traiçoeiro, que apesar de não ser tão poderoso, talvez conseguisse derrotar alguns Cavaleiros de Ouro usando a tática dele de memórias. Mas seria possível que aí nessa luta morressem uns 3 Cavaleiros de Ouro. Tirando esses 3, sobram 8 Cavaleiros de Ouro para Saga de Hades. Talvez Xion tivesse morrido nesse tempo, como ele já é idoso, né? Talvez não tivesse, talvez estivesse vivo ainda, e aí ele poderia contar sobre a armadura de Atena, mas de qualquer forma, no máximo nós teríamos 9 Cavaleiros de Ouro e talvez o Xion idoso para resolver toda a treta da Saga de Hades. Vocês acham que eles dão conta? Não dá conta. Não dá conta, gente. Não dá conta porque nem do muro eles deram conta. Teve que juntar os 12 para destruir o muro ali. Só que aí os 12 desaparecem. Se os 12 somem, quem é que vai tirar a Saori lá daquele vaso, minha gente? Não tem ninguém. Se os Cavaleiros de Bronze não apareceram, se o Mitsumasa Kido não recrutou os Cavaleiros de Bronze e eles acabaram não se tornando os protagonistas que a gente conhece, seria possível sim que Atena perdesse a Guerra Santa, principalmente contra Hades. Então tem essa hipótese, pode ser que a profecia estivesse certa, só que o fato de Saga tentar matar Atena e matar Xion é que mudou o destino. Xion talvez tenha escolhido salvar Atena mesmo com a profecia dizendo que Atena fosse perder. Aioros concordou com ele, mas Saga não concordou e por isso mata Xion nessa versão. Depois vai atrás de Aioros, que tentou salvar Atena. E vamos que eu quero ver comentário de vocês aí, quero ver várias teorias malucas aí embaixo para eu poder viajar também, hein? Segunda teoria é a mais caída de todas, que é ser igual ao clássico. Esse negócio da profecia ser caô do Saga. Ele foi, se vestiu como Xion e aí chamou a galera e falou: então, gente, aconteceu isso aqui, ó. E aí ele fez uma ilusão lá. Cavaleiro de Ouro iludindo outro Cavaleiro de Ouro com ilusão. A gente já viu várias vezes. Shaka iludindo os 3 renegados. O próprio Kano iludia eles um pouco, mas aí também, né, o Kano tentou ensinar a missa pro Papa, né? Ele usou a mesma ilusão do Saga pra enganar o Saga. Porra, Kano. Aí não, né, meu irmão? Porque os Cavaleiros de Ouro confiam, né? Confiam no Grande Mestre. Então eles não vão ficar falando: nossa, será que isso é ilusão? Será que isso é real? Eles são treinados desde criança pra acreditar em tudo que o Grande Mestre fala. Porque assim, eu não entendo os pessoal que acha que os Cavaleiros de Ouro aceitariam a Atena nunca ter aparecido na vida durante 13 anos no santuário, mas não aceitam o Grande Mestre dizer que a Atena precisa ser morta porque tem uma profecia que diz que o mundo vai ser destruído por causa dela. Não acho que seja forçado. Nem no clássico, nem nesse, tá? No clássico eu acho que a desculpa é sim válida, não desmereço o clássico. E eu acho que a desculpa desse também é válida e eu vou dizer pra vocês o porquê agora. Depois que esse flashback da profecia acaba, você fala pro Aldebaran: Aldebaran, vocês querem sacrificar Atena pra salvar a Terra e a humanidade. Mas não seria melhor a gente salvar os dois? Isso não é você quem decide é o Grande Mestre. O Aldebaran diz isso por causa do contexto onde ele cresceu. O santuário, ele é uma espécie de instituição militar. Então ele é doutrinado ali desde criança a entender que o Grande Mestre diz é
a lei. Se a gente lembrar de tanta atrocidade que já houve nesse mundo por conta de gente que estava simplesmente obedecendo o seu líder, simplesmente seguindo as regras da sociedade, do contexto onde essa pessoa vivia, eu não preciso pensar porque o meu líder tá pensando por mim. Se você já assistiu ou leu Gen Pés Descalços, que é um mangá que foi escrito por Keiji Nakazawa, um cara que viveu a bomba de Hiroshima, é um sobrevivente da bomba de Hiroshima, você tem ideia do que as pessoas são capazes de fazer quando fazem parte de uma instituição dessas, como é o santuário. Eu sei que eu viajo e você pode estar achando que eu tô saindo um pouco do tema, mas eu tô tentando exemplificar só, tá? Como que as pessoas fazem coisas horríveis só porque elas têm um líder no qual elas confiam. No final da Segunda Guerra Mundial, o Japão já estava arrasado, destruído, a marinha do Japão já era e a força aérea também já estava nas últimas. Apesar de não ter a mínima esperança de vencer a guerra de alguma forma, o Japão não se rendeu até o último momento. E o que aconteceu então? Hiroshima aconteceu, né, gente? Infelizmente lançaram uma bomba atômica que teve mais de 80 mil mortos. Eu citei Gen Pés Descalços porque nele você consegue ver, né, ele mostra o contexto da época, mostra que os cidadãos, eles achavam que a guerra deveria acabar, não sabiam por que o governo não se entregava. E aí depois de Hiroshima o governo se entregou? Nada disso. Tanto o imperador quanto as forças armadas japonesas não se entregaram mesmo após 80 mil japoneses morrerem com a primeira bomba atômica. Então o que os Estados Unidos fez? Lançou a segunda em Nagasaki. E só a partir daí foi que o imperador resolveu anunciar a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial. Mas e o exército? O que o exército achou da rendição do imperador japonês? Acharam que já estava na hora, né? Achou que demorou pro imperador tomar essa decisão. Aí que você se engana, meu amigo. Aproximadamente 1000 soldados invadiram o palácio do imperador porque eles não queriam a rendição do Japão. Certamente porque uma liderança militar deles disse que era melhor o Japão continuar tentando enfrentar os Estados Unidos, as forças aliadas, tentar peitar bombas atômicas, né? Imagina Hiroshima como Poseidon e Nagasaki como Hades e os japoneses falando não, vamos peitar. É isso, gente, é basicamente isso. Quando você tá num contexto, por mais absurdo que ele seja, e você tem uma pessoa que pra você é inquestionável desde quando você era criança, assim como é a vida dos Cavaleiros de Ouro, você não questiona. É fácil pra mim, é fácil pra você questionar vendo de fora, mas alguém que nasceu lá dentro do santuário, como acontece com a maioria dos Cavaleiros de Ouro, não tem um motivo pra questionar. Quero deixar uma outra sugestão aqui, Rezar e Obedecer, que é um documentário top da Netflix, que exemplifica muito bem isso. Como as pessoas podem se tornar cegas quando elas têm uma liderança que elas consideram ser o dono da verdade absoluta, e lembrando que o grande mestre no original é o Papa, então ele não é só um líder militar, ele é também um líder religioso, né? Ele é quase como uma figura sagrada para todos os cavaleiros do santuário. Beleza, agora vamos encerrar esse assunto da profecia com a terceira, última e melhor teoria de todas. Essa teoria eu tenho que dar os créditos para a Su, porque a gente assiste os episódios e a gente fica discutindo e fazendo teoria a respeito do que pode acontecer e se a profecia não foi mostrada por completo para os Cavaleiros de Ouro. Porque presta atenção no Xion, ou talvez Saga, se passando por Xion, ele ativa, né, projetor da armadura de taça, ela mostra ali, só que aí ele vai assim com a mãozinha, ó, desliga, e aí prestando atenção, né, ué, não era pra acabar a profecia, né, não precisava ele desligar ali, né, na minha opinião, assim, né, não sei como é que funciona, se tem um botão de liga e desliga, porque se a gente vê no clássico, tanto no mangá quanto no anime, as desgraças, elas começam a acontecer antes da Guerra Santa terminar, porque no mangá mesmo é dito que teve um maremoto que matou mais de 30 mil pessoas causado por Poseidon antes dos Cavaleiros de Bronze irem lá lutar contra o Poseidon. O eclipse começa antes. Então, se a profecia mostrou isso primeiro, mostrou as desgraças, mas deixou de mostrar a Athena selando o Poseidon, a Athena derrotando o Hades, aí fica fácil de convencer os Cavaleiros de Ouro. Porque a armadura de taça realmente mostra o futuro, realmente mostra a verdade. Mas ela pode ter mostrado primeiro os acontecimentos de desgraça e depois a Athena vencendo os deuses, mas o Saga, ó, cortou essa parte. A galera já tem uma confiança no Grande Mestre. O Grande Mestre desligou ali o projetor, mas é porque o mais importante era isso aí mesmo. Seiya é afundado no chão pelo Debas.
Aí teve uma mudança no clássico, o Seiya fazia uma videoconferência entre a Saori e a Marin. Muita gente confunde isso com profundidade, com mostrar participação de personagem, mas não se engana não, gente, se engana não. Seja inocente não. Olha só a Athena falando com o Seiya, o que é? É a imagem do Seiya parado, uma imagem parada também, uma imagem estática da Athena, e a Athena vai falando. Ela tá falando com a mente, então não precisa nem mexer a boca. Isso aí é só pra ganhar tempo no episódio. Como eu já expliquei, Kurumada lançava um capítulo por semana, a Toei lançava um episódio por semana, a Toei não podia passar o Kurumada nunca, ela tinha que sempre estar atrás do Kurumada. Não tem como meter filler nessa saga do Santuário, porque tudo tá acontecendo num lugar só, não tem como você inventar um Cavaleiro de Fogo, um Cavaleiro de Golfinho. Então, o que tem que fazer é tornar ali a coisa mais dramática, né? No mangá, a Saori não fala com o Seiya nesse momento, quem fala é só a Marin, mas uma coisa que eles tiraram, que tinha no mangá e tinha no anime, que fez falta, aí realmente eu achei que foi mancado. O lance do Yejutsu, a técnica de Ai, a técnica da espada morta, que é ensinada pela Marin. Pontos positivos desse flashback que a gente tinha. Novamente é o Seiya usando o treinamento da Marin, mostrar quão boa mestra a Marin foi pro Seiya, porque ele aprendeu vários conceitos, várias coisas diferentes que foram úteis para ele durante as batalhas. Mas vamos refletir, os cavaleiros eles não podem usar armas, e a dona Marin tá usando arma aí para treinar o Seiya. Isso é um problema? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque os cavaleiros não usam armas, mas eles têm que saber se defender de quem usa arma. Por exemplo, aquela saga maravilhosa que é Soul of Gold, ou então o próprio Ômega, né? Os caras usam armas, então eles têm que saber se defender, saber usar uma defesa com as mãos nuas, que consiste em se defender com as mãos nuas, né? Não, Shiryu. Além disso, nem sempre os cavaleiros lutam sem armas. Há exceções onde é necessário utilizar as armas. Como assim? Por exemplo, as armas de Libra que são usadas para destruir os 7 pilares de Poseidon. Os cavaleiros precisam saber usar aquelas armas para alguma emergência, de repente contra um inimigo mais poderoso, para destruir algo que eles não dão conta de destruir com as próprias mãos. Eles têm que usar as armas de Libra, então eles têm que ter sim algum treinamento em armas brancas. Eu inclusive sinto falta de mostrarem um flashback onde o Seiya aprende arco e flecha, já que ele vez ou outra, principalmente em filler, tá, mas tem também na saga de Poseidon, ele usa o arco de Sagitário, mas se ele nunca teve treinamento em arco e flecha, o treinamento em Cosmo, força, velocidade, todas as habilidades que ele tem não fazem necessariamente dele um bom atirador. Então seria bacana ver que em algum momento ele aprendeu também a usar arco e flecha, mas aí por esse treinamento da Marin, a gente poderia dar uma forçada, né, entender que ele também teve um treinamento em arco e flecha. Essa é a parte positiva, esses são os motivos pelo qual eu acho que essa cena ela é necessária e que ela faz falta. Por outro lado, eu quero expor um aspecto negativo que eu acho a respeito dessa postura de Ai do Aldebaran. A repetição. O Kurumada, ele repete muita coisa, sabe? Tem muito clichêzinho que sempre se repete. O Seiya vai cair várias vezes e se levantar, mas na verdade o clichê do Seiya nem é o chão, e nem é o cair e se levantar, porque isso todo protagonista de anime tem. O clichê do Seiya é quebrar a defesa do inimigo. O Seiya vai lutar contra o inimigo novo, como que o Kurumada demonstra que esse inimigo é superior ao Seiya? O inimigo tem que ter uma defesa foda e o Seiya vai ter que descobrir como quebrar. Primeira vez que a gente vê isso, Seiya contra Shiryu. Seiya tem que fazer uma estratégia pra quebrar o escudo do Shiryu. Beleza, show, da hora. Não tão da hora assim, né? É meio forçado ali, o jeito que ele quebra o escudo, mas ok, dá pra aceitar. Isso foi pra demonstrar que o Shiryu era um cavaleiro de bronze poderoso, pra demonstrar agora o próximo nível, que é o de prata. O que o Mish tem? Uma defesa. Ele tem uma defesa, ele fica assim, os meteoros não passam, então você tem que descobrir como quebrar aquela defesa dele para poder vencê-lo. Ele inventa então a encoxada de Pegasus e derrota o Mish tranquilamente. Chega no nível ouro, que é o Debon. Debon não tem uma barreira, Debon não tem um escudo, mas ele tem uma postura que é defesa e ataque ao mesmo tempo. Isso lembra quem? Não lembra o Shiryu, que tinha o ataque mais forte, a defesa mais forte. Então, defesa e ataque ao mesmo tempo. Você tem que quebrar a defesa para vencer o inimigo. E saga de Poseidon, Bayern, de cavalo marinho. Qual que é a técnica do Bayern? Fazer uma barreira. Você tem que descobrir como quebrar a barreira. Porra, Kurumada, sério mesmo? Então assim, não tô reclamando do clássico, não tô dizendo, eu gosto desse negócio do Yajutsu, desse negócio da espada morta e tal, a relação com a técnica Aldebaran, mas é repetitivo. Não tô dizendo que foi legal tirar, mas é uma coisa que quebrou um pouco esse clichê. Nesse caso aí, o desafio do Seiya não fica em quebrar a defesa do Aldebaran, mas sim em descobrir como despertar o sétimo sentido. Até porque se parar pra analisar mesmo, o Seiya descobrir que
que o golpe do Aldebaran aparece com a técnica de Iai, não faz muita diferença se ele não tiver o sétimo sentido desperto, se ele não tiver a velocidade da luz. Beleza, você recorda o estilo do Aldebaran, isso é bem parecido com o clássico, assim como acontece no mangá. Aldebaran deixa o bonde passar. Nessa série já deu pra ver que eles mantiveram a escolha artística que tiveram pra Ômega em relação ao sétimo sentido. No Ômega, sempre que o sétimo sentido é desperto, tem uma espécie de efeito colorido, assim, o cosmo do cavaleiro fica colorido. Como eu já comentei aqui no canal, eu sempre sou a favor de mostrar ao invés de falar. Na série clássica, nós só sabíamos que um cavaleiro estava utilizando o sétimo sentido se ele falasse. Mas se você tem um elemento visual, como o cosmo mudando de cor, o cosmo tendo um aspecto específico para o sétimo sentido, o espectador, ele entende, aqui é sétimo sentido, aqui ele está usando o cosmo comum dele. Entende como fica mais dinâmica a narrativa? E aí eu sei que vai ter gente que vai sentir falta daquela cena da provação do Shun, do Yoga e do Shiryu. O Aldebaran, no anime, ele não deixa eles passarem. Beleza, qual que é a grande estratégia maravilhosa que eles fazem? Gente, não se desinscreve, por favor, tá? Agora eu quero mostrar pra vocês, porque às vezes a nostalgia bate forte, mas pra fazer esses vídeos eu tenho que reassistir pra comentar as diferenças pra vocês. Então eu vou falar aqui o que eu acho desse teste do Aldebaran aí. Beleza, o Shun prende ele com as correntes, obrigando o Aldebaran, era uma armadilha, né? Estratégia para que o Aldebaran abrisse os braços e se livrasse das correntes de Andrômeda, ok? O que o Shun fala? É agora, gente! Taca-lhe pau! O que o Yoga faz? O que o Shiryu faz? Meia hora de dança pra atacar um cara que se move na velocidade da luz. Coitado do Shun. A estratégia do Shun era eles aproveitar esse instante breve. O Aldebaran fica assim, esperando eles fazer toda essa dança. Aí você me fala, não, mas os cavaleiros são rápidos. Eles fizeram esse movimento na velocidade da luz também? Não, porque nesse momento eles não tinham despertado o sétimo sentido ainda. Então eles estão se movendo acima da velocidade do som, mas acima da velocidade do som é um abismo para a velocidade da luz. Então o Debão, ele ficou vendo o Yoga dançar balé em câmera lenta na frente dele. E ele só tinha que fazer isso para recuperar a postura. Mas aí beleza, essa não é nem a pior parte. A pior parte é que os dois combinam Trovão Aurora e Cólera do Dragão e congelam os braços do Aldebaran. Aldebaran reconhece, fala, parabéns, vocês foram os primeiros a congelarem os meus braços. Congelou, mas congelou uma ova, Aldebaran. Quem que congelou? Entende como criar uma contradição? Porque é explicado, logo, alguns episódios depois, que para congelar a armadura de ouro tem que se alcançar o zero absoluto. Então, o que eles fizeram foi criar uma luva de gelo em cima da armadura do Aldebaran. É só isso. Se o Aldebaran fizer isso aqui, ó, quebra o gelo que eles criaram. O Aldebaran deixou eles passar de graça do mesmo jeito. A menos que você considere que Cólera do Dragão mais Trovão Aurora é igual a Execução Aurora. Não acho que faça muito sentido. Duas técnicas de Cavaleiro de Bronze ser equivalente a uma técnica de Cavaleiro de Ouro, sendo que uma técnica deles é de impacto. O Cólera do Dragão é um porradão que o Shiryu dá. Nessa época nem era um golpe com elemento de água, como eles inventaram lá no Ômega, não. É só um socão que ele dá e pra Toei ainda sai uma energia, né? Um dragão de energia. Pro Kurumada nem isso. Pro Kurumada é um soco mais potente realmente que ele dá. Então assim, eu não tô sendo hater, tá? Não tô falando, nossa, o anime clássico é um lixo. Eu amo anime clássico. Maravilhoso, ó. Belezinha. O problema é que tem coisa que é pra encher linguiça, claramente. Tem coisa que acaba nem fazendo tanto sentido e tem gente que fica chorando por sentir falta, por conta da nostalgia. Mas se você parar mesmo pra analisar, assim, a cena ela entra em contradição com todo o resto da história. Labirinto de Gêmeos tá praticamente a mesma coisa, também não tinha muito o que inventar, né? Ainda bem que eles não inventaram moda nessa parte, tá ok. Agora o diálogo do Mu e do Debão, também bem parecido. Não tem muito o que comentar. A única mudança mesmo é do grande mestre matando um servo que vê o rosto dele, que descobre quem ele é. No mangá, o Aldebaran comenta isso com o Mu, que tem um boato de que alguns servos que descobriram quem era o grande mestre foram assassinados. No anime isso não acontece nessa parte. Aí no mangá, o Kurumada tentou justificar o porquê que o Aldebaran deixou passar. Porque o Aldebaran já tinha ouvido coisa ruim sobre o mestre, apesar dele achar que o mestre é um cara bondoso, e aí
aí ele fica dividido ali se esses boatos são verdade ou não. O Mu até fala que é importante a jornada dos cavaleiros subindo as 12 casas, porque eles estão numa jornada também pela verdade, né? Pela busca da verdade. Tiraram essa parte, esse foi um ponto negativo desse episódio, não ter esse comentário do Aldebaran nesse sentido. Agora, um ponto positivo dessa conversa foi o Aldebaran falar pro Mu que ele queria ir ver a Athena, porque no original o Aldebaran fica lá parado, sem fazer nada, fica na casa dele coçando até acabar as 12 horas. Como eu tô falando só do episódio 2, eu vou analisar só o comecinho da Casa de Gêmeos, ainda vou fazer um vídeo do episódio 3, eu sei que eu tô atrasado, me perdoa. As diferenças que a gente tem aqui, pra variar, eles seguiram a linha do mangá e não do anime clássico. No anime, a armadura de Gêmeos, ela ficava praticamente vazia, com uma sombra dentro dela. Fica até estranho os cavaleiros achando que o Cavaleiro de Gêmeos é uma espécie de criatura sem rosto. Mas beleza, é uma escolha artística da Toei no anime original. Aqui eles seguiram a escolha do Kurumada, que é realmente ter uma forma humana dentro da armadura e ter uma sombra, só que cobre o rosto por causa do elmo, né? Que o elmo de Gêmeos ele é fechadão. A gente ainda não tem a dublagem em português, mas deu pra perceber ali na dublagem em japonês, que foi a que eu assisti, que eles deram uma distorcida na voz do Cavaleiro de Gêmeos, talvez para não entregar já direto que o Cavaleiro de Gêmeos é o grande mestre para um novo público, né? Para quem tá assistindo pela primeira vez. Cria um suspense. Quem será que é o grande mestre? Quando a gente assistiu da primeira vez, a gente já sabia que o Cavaleiro de Gêmeos era o grande mestre logo ali no começo da luta. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever e ativar a sineta para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Se possível, compartilhe esse vídeo que ajuda demais. E se quiser ajudar mais ainda, dá uma olhada nos links que estão aí embaixo na descrição e no comentário fixado da nossa lojinha. Links de afiliados da Amazon, o Pix e o PicPay do canal. E se você ainda não viu o último vídeo, o vídeo completaço de toda a história das animações de CDZ e uma análise de por que as coisas ficaram como estão, você pode clicar aqui nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela neste momento. Valeu, até mais!